A 22 de maio assinala-se o dia do Beato João Batista Machado, padroeiro principal da Diocese de Angra. Nasceu também na cidade de Angra e com 16 anos iniciou o seu noviciado, sendo admitido no Colégio da Companhia de Jesus de Coimbra. Esteve no Oriente a frequentar estudos e foi ordenado sacerdote em Goa. Depois partiu para as missões do Japão. Decidiu permanecer por lá, mesmo depois de ter recebido ordem para sair, e clandestinamente continuou a acudir às necessidades espirituais das comunidades cristãs japonesas. Por isso foi morto por decapitação a 22 de maio de 1617, com 37 anos de idade. Nesta data assinala-se o seu dia, recordando uma figura que marcou a história de Angra, da Terceira e dos Açores e que deixou um exemplo de entrega a Deus, dando a vida pelo testemunho da fé. Neste sentido, o município de Angra promoveu o lançamento de um livro junto das crianças das escolas do concelho. A irmã Adelina Alves foi a responsável pelas ilustrações e o padre Nuno Sousa pelo texto. Vamos ouvir este conto destinado aos mais novos. Se bem me lembro, e me contaram, foi algures no ano de 1582 que nascia numa das casas do centro de Angra, depois chamada de Heroísmo, João Batista Machado de Távora, um nome profético, como o do primo de Jesus. Os seus pais eram senhores com algumas posses. Eles eram Cristóvão Nunes Vieira e Maria Cota da Malha. Descendiam de famílias ilustres que vieram habitar a nossa Ilha Terceira. Pouco tempo depois foi batizado na Igreja da Sé. Até hoje, este acontecimento é raro. É raro ser batizado nos dias de hoje? Não, é normal. Mas não é normal todos termos uma imagem ao lado da pia batismal e na Igreja da Sé há. Quando lá forem, espreitem. Desde cedo viu-se rodeado por muitas pessoas importantes da sociedade. Acreditam que até lhe estava prometido uma jovem para casar. Pois é, mas o seu sonho sempre foi outro. Aos 6, 7 anos, o pequeno João já desejava dar a sua vida por Jesus no Oriente. O catolicismo crescia no Japão a olhos vistos e ele desejava muito poder ser missionário naquele país. O Japão era ainda uma terra livre, onde os católicos podiam manifestar publicamente em quem acreditavam. Depois nem sempre foi assim. Foram sendo impedidos de ir a uma igreja, à missa, ou de participar em qualquer outra manifestação católica. Como eu e tu fazemos agora habitualmente e de uma forma tão normal. Rezavam escondidos com medo, porque podiam ser presos, torturados e mortos. Mas isso já vos vou contar mais à frente. Ora, vamos lá espreitar mais uma imagem fabulosa da irmã Adelina. Isto é Angra, estamos aqui mesmo, pertinho. A sua casa, em Angra, ficava próximo da igreja do Colégio dos Padres Jesuítas. Aquela igreja e aquele casarão enormes, pintados de branco, com barras amarelo torrado, e que hoje em dia chamam de Palácio dos Capitães Generais, onde funcionam alguns serviços da região autónoma dos Açores. Mesmo ali está uma bonita estátua do João. Tem uma cruz na mão, bem erguida, para que todos possam ver o amor que Jesus tem por todos nós. Era aí então que residiam os jesuítas na cidade de Angra. Jesuítas, alguém sabe o que é? Vamos lá saber. Então já vou dizer. Jesuíta é o nome dado aos padres da Companhia de Jesus. Nos Açores havia também jesuítas em São Miguel e no Faial. Estávamos então no século XVI. Ui, já o tempo passou. Angra do Heroísmo, por ter um porto e muitas fortalezas militares, era um lugar onde as naus se abrigavam das tempestades e defesa das ofensivas dos piratas. Ao chegarem, pararam-se de imediato com a Igreja da Misericórdia e com o seu hospital. Era quase um ponto obrigatório de paragem para muitos, tanto dos que vinham de Lisboa e do norte da Europa, como para aqueles que regressavam das novas terras descobertas. Vocês conseguem imaginar o número de pessoas que andavam pelas nossas ruas aqui em Angra naquela altura?
Ora, vamos ver uma rua. E vamos agora saber o que é que lá acontecia. Muitos eram os nobres e valentes marinheiros que aqui aportavam. Da rua direita, ou a rua direita enchia-se do festival de cores, dos tecidos que eram trazidos de todas as partes do mundo. Eram muitos os cheiros exóticos das especiarias que resultavam em saborosos manjares. Com estas pessoas também vinham os relatos de grandes homens que tinham seguido aquilo que João também mencionava. João ouvira falar bastante acerca de um Francisco, destemido homem que ajudava a muitos a se encontrarem com Jesus e fez muitos cristãos entre os japoneses. Vindo de Xavier, em Espanha, era nesses dias o novo São Paulo. João nasceu no tempo em que Portugal esteve por 70 anos sob o domínio espanhol. Por isso resolveram os seus pais enviar-no em 1597, mesmo contra a sua vontade, para Madrid. Ele tinha sensivelmente 17 anos. No entanto, chegado a Lisboa, desobedeceu-lhes e foi até Coimbra com o firme propósito de ser aceito como noviço na Companhia de Jesus, como um dia, na Argentina, também o fez um jovem chamado Mário. E hoje ele é o Papa. E agora, como é que ele se chama? Alguém sabe? Sim, é o Papa Francisco. Muito bem. Então, João teve sorte. Facilmente o aceitaram. Era o dia 10 de abril de 1597. Começava assim o sonho da sua vida. Sendo bom aluno, como sempre for em Angra, não seria difícil concluir com pouco tempo esta fase dos seus estudos. No ano de 1601, foi para a Índia. Não era ainda bem o local onde gostaria de ir, mas assim já estaria mais próximo de o conseguir. Afinal de contas, já estava no Oriente. Aí completou o seu noviciado. Alguém sabe o que é o noviciado? Vamos ver a palavra. O que é que sabe quer dizer noviciado? Novo? Ou será que tem a ver com noivo ou noiva? Acham que é? Vamos lá ver se é. O noviciado é o tempo em que um frade ou uma freira, ao entrarem numa congregação, são convidados a refletir sobre a sua decisão e escolha, mas também a aumentar os seus conhecimentos. Vejam, estudou filosofia em Goa, na Índia. Em Macau completou os seus estudos em teologia. Nesta altura, muitos eram os portugueses nesses lugares. No ano de 1609, terminado o seu noviciado e tendo sido ordenado padre, foi enviado para o Japão. O que vocês não sabem, mas eu vou dizer, que escreveu aqui o padre Nuno, é que o coração de João estava a explodir de alegria. Finalmente ele ia para o Japão. Vejam, lá está ele. O japonês é uma língua difícil de aprender e o João apenas sabia quase nada. Foi também uma grande aventura descobrir uma nova forma de comunicar. Ensinou, batizou e pregou para muitos cristãos que aí viviam e o procuravam. Viviam aí muitos japoneses que se haviam convertido ao cristianismo. Nagasaki era uma cidade grande com muitas pessoas e durante muitos anos ele fez grandes trabalhos e foi muito feliz. Porém, nem João nem os seus colegas poderiam imaginar o que os esperava em tão pouco tempo. 5 anos depois de lá terem chegado, foi emitido um decreto expulsando do território do Japão todos os missionários católicos. Senão, podiam ser presos ou mortos. Naquele dia, ou naqueles dias no Japão, os católicos já eram muitos e aos milhares. Com o decorrer dos dias, um a um, os missionários foram abandonando aquela terra que tão generosamente os acolheu. Mas o João decidiu ficar. Mesmo contra a vontade dos governadores japoneses e até dos seus superiores, que os mandaram regressar. Acabou por ficar fazendo o possível, batizando, confessando, celebrando missa e pregando aos católicos que viviam como nómadas ou anónimos, escondidos nas suas casas e nas suas aldeias. Só os seus corações sabiam em quem eles acreditavam e quem eles amavam. Olha, a fé vencia qualquer tipo ou vergonha, qualquer constrangimento ou vergonha, ou até qualquer ameaça de morte. E eles tinham um segredo. Quando o João dizia, tenham coragem e tenham cuidado, eles às vezes traziam na mão um crucifixo e mostravam. E ficavam todos assim numa espécie de alegria guardada bem lá dentro. A verdade é que João foi ficando
Mas um dia, o imperador Tono mandou avisá-lo que ele iria morrer. E foram buscá-lo e levaram-no para a prisão. E ele ficou na prisão, até que mudaram para outra prisão. E mesmo dentro da prisão ele fez uma coisa. Ele foi ajudando, cuidando dos que lá estavam. E foi também perdoando e dedicando amor e tempo. João estava preso com outro colega. Deixa-me ver aqui. Olha, lá está ele. Estavam os dois presos. Alguns dias mais tarde enviaram-no também para outra prisão que se chamava Mura. E com ele estavam muitos cristãos. Mesmo na prisão ele foi ajudando. E vejam agora, esta é uma história um bocadinho, como é que eu hei dizer, sangrenta, é verdade. Isto é de um tempo antigo. Naquela altura, isto acontecia. Estavam serenos e absurdamente felizes por tudo o que estava a acontecer. Era a tarde de 22 de maio de 1617. João tinha 35 anos e uma vida completa. Ele e o seu amigo puderam ainda rezar um pouco. Eram muitos aqueles que os seguiam, rezando e tentando a Deus. Alguns choravam. E isto João não queria, porque o deixava triste e preocupado. Despediram-se um do outro. Até o céu, disse o amigo dele. E João respondeu, até lá. E que Deus tenha misericórdia de nós. Sorriram e caminharam até àquele lugar. Foi mandado chamar um homem forte e honrado, experiente no manejo de espadas. E primeiro morreu o amigo e depois morreu João. João estava finalmente a fazer a grande viagem de encontro a quem? A Deus, a Jesus. Vamos ver a imagem que a irmã Adelina descreveu, esta separação do corpo e da alma. Não está fantástico? Está incrível. Mas aconteceu ainda mais peripécias nesta história. Depois recolheram os dois corpos e fizeram um funeral digno para o João e para o amigo. Mas a pouco e pouco as pessoas iam lá visitar os restos mortais de João e do amigo. E o governador não gostou, porque achou que eles iam começar ali todos à volta, cada vez mais pessoas, e que iam começar a adorá-lo, e a fé de João iria cada vez crescer mais ali no Japão. Então ele mandou desenterrar os corpos e deitá-los ao mar, para que nunca mais fossem encontrados e para que ninguém pudesse ir lá rezar. Foram muitos os mártires no Japão. Mártir, alguém sabe o que é? Vamos saber então. Mártir é o nome dado às pessoas que são mortas em nome da sua fé. Eles são modelos de inspiração para a Igreja, pelo que fizeram e pela forma como morreram. Muitos foram os padres e irmãos missionários de Portugal e da Europa que aí deram a sua vida. O Papa Pio IX, no dia 7 de junho de 1867, numa bonita celebração no Vaticano, declarou os Beatos. Beatos já sabem o que é, o Padre Helder disse o que era há pouco. O que era? Ou o que é? Beatos. Tem a ver com feliz? Sim. Ok. Então esta palavra significa felizes. João, quando morreu, estava feliz. Só no Japão foram declarados 205 mártires. Em Portugal foram 5. E um era dos Açores, que era o João, aqui da nossa Ilha Terceira. Agora são exemplos para muitos cristãos de todo o mundo. Estão perto de Deus. As pessoas rezam em sua memória. E por que será que rezam a João? Para ver se ele volta? Pois, ele pode voltar. Sabes como? Tipo, alguém pedir a João: João, por favor, eu tenho uma dor no meu joelho. Ou o meu pai está doente, eu queria tanto que ele ficasse bom. Podes pedir a Deus por mim? E João pede. E Deus, através de João, faz acontecer um milagre. Milagre, vocês sabem o que é. Então só falta isso para o João poder cada vez mais ser nosso. E de todos, porque ele é o nosso padroeiro. Não só aqui da Terceira, mas de todos os anos. E alguém sabe o que é que significa padroeiro ou patrono? Significa protetor. Ou seja, nós temos um protetor aqui por cima de nós a proteger-nos.
E, bendito e louvado, o ponto está contado. De qualquer forma, vamos mostrar aqui uma coisa que o Padre Elba já disse e que eu vou voltar a falar. Há um ano, não é há um ano, houve um ano em que, imaginem só, não chovia aqui na ilha, não nasciam as flores, não nasciam os frutos, não havia que comer e as pessoas foram à igreja buscar a estátua de João. Cá está. E deram aí uma volta pela cidade. Sabem o que é que aconteceu no fim da procissão? Quem é que adivinha? Choveu! E se choveu, a terra bebeu. E se a terra bebeu, beberam as árvores e as flores. E o que é que nasceram? As flores e os frutos. É verdade. E olha, ainda há mais uma coisa. Vamos mudar e mais uma imagem bonita. Por convite de um bispo de Angra, em 1876, ele foi aclamado como protetor divino de Angra e de todos os Açores, e inclusive de todos os imigrantes. Tanto tempo depois, até na América do Norte, ele é recordado como um açoriano que soube ser um homem de grande fé. Vocês acham que o João algum dia imaginou isto? É verdade. E a terminar, há uma igreja onde, lembram-se, Ribeirinha, qual é a freguesia que pertence à Ribeirinha que não é a Ribeirinha? Lá? E ela é grande ou é pequena? É grande. Lá tem uma igreja dedicada a João. E agora sim, muitas pessoas pedem a Deus que interceda por ele, por elas, para que as ajude. Muitas querem que ele seja santo. Vocês acham que isto é impossível a Deus? E o que é importante fazer-se para que João possa ainda ser mais santo? E pedir com carinho? Ok, vitória, vitória. A história está contada. Que idade é que tem o beato João Batista Machado? Então deixem-me dizer, não. Os beatos e os santos não têm idade, são de hoje. É como se ele vivesse hoje. Os heróis nunca morrem, é ou não é? Os heróis estão sempre vivos, os que fizeram a nossa história, a história da cidade, a história desta diocese, pelas ilhas fora, do nosso país. Os heróis estão sempre vivos. Ainda há bocadinho perguntei ao menino de onde que escola é que era, e ele disse-me que era da Escola Infante Dom Henrique. E eu perguntei-lhe, então quem é o Infante Dom Henrique? E ele começou-me a explicar, e eu também lhe disse alguma coisa. Os heróis estão sempre vivos. É como se estivessem ainda hoje a empurrarem-nos para fazermos história. E o João Batista Machado é de hoje e está a dizer que as pessoas de hoje podem ser corajosas como no tempo dele. Corajosas a amar a Jesus, a falar de Jesus, e em qualquer lado do mundo podem fazer isso. Ele foi para o Japão. Já alguém foi ao Japão? Eu já lá fui. Um dia apanhou um avião que não pode ir para o país para um dia e fui aterrar ao Japão. Fiquei lá 4 horas e depois voltei outra vez a levantar voo. Não vi quase nada. Mas é muito longe. Nós temos também gente, açorianos, por todo o lado do mundo. Nos Estados Unidos, nas Bermudas, no Canadá. Aonde? Onde é que há mais? Quem é que tem amigos noutros países? Se calhar na França, na Alemanha. Agora hoje vives no... Então olhem, e uma coisa eu sei, os açorianos quando vão muito orgulhosos da sua fé em Jesus. Então levam o seu Santo Cristo, levam o Espírito Santo, levam a maneira de rezar daqui. E então eu peço ao beato João Batista Machado que me ajude a mim e a vocês todos a serem capazes de descobrir cada vez mais quem é Jesus e até a falar dele com muita coragem, como ele fez. Não tinha medo dos perigos, nenhuns. Porque sabia que Jesus valia mais que todos os perigos ou que todos os inimigos. Este livro trata-se de um álbum biográfico de João Batista Machado e começou a ser pensado há cerca de 6 anos por ideia do padre Duarte Rosa, através da delegação da Ilha Terceira do Serviço Diocesano da Pastoral da Cultura.